O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é com grande alegria que nós então damos início a um novo mês, novo tempo. É uma oportunidade que então nós temos na igreja de poder, e nós vamos então refletir sobre o mês do dízimo, onde a cada domingo nós então teremos e seremos enriquecidos por uma catequese nos mostrando que o dízimo não é lá aquele bicho de 7 cabeças, onde muitos pensam que é pagar, como tributo a gente paga, como imposto a gente paga. Não, é devolver a Deus aquilo que Ele nos dá com alegria, com largueza, né? Então nós teremos a oportunidade nesse mês de novembro de refletir sobre a questão do mês do dízimo. E hoje, meus queridos amados irmãos, para poder iniciar bem esse mês, nós então iniciamos com uma solenidade, uma festa, né? Onde nós então celebramos a memória de todos os santos e santas de Deus. E quem são esses santos e santas de Deus? São Sebastião, São Judas, Santo Expedito. Quem são esses santos? Ora, esses santos são aqueles ao qual nós até conversamos, conhecemos alguns deles, né? São pessoas comuns do nosso dia a dia, que com certeza, né, na nossa mente, nós afirmamos com convicção: essa pessoa está junto de Deus. Não conhecemos pessoas assim? É claro que sim, né? Onde então não são os santos canonizados, né? Onde então estão nos altares, mas são os santos que estão diante de Deus e que por isso contemplam aquele que é o fim último de cada um de nós, ou seja, a vida em Deus, na presença de Deus. Então hoje nós celebramos a memória dessas pessoas que na nossa afirmação passaram entre nós dando testemunho, sinal do amor de Deus, e puderam principalmente, né, nós podemos enxergar esse evangelho na pessoa de cada um desses nossos irmãos e irmãs. Então é essa a solenidade a qual nós celebramos hoje, todos os santos e santas de Deus, aqueles que são canonizados e aqueles que não são canonizados, mas que com certeza nos enriquecem e nos ensinaram muito. Então, meus queridos amados irmãos, nós podemos então olhar para a nossa vida e perceber que a vontade de Deus é que todos nós sejamos como Ele, que sejamos também santos. É claro que santo na sua perfeição, somente Jesus, Ele é o santo dos santos, né? Como na celebração eucarística nós então rezamos, lá quando, né, estamos nos preparando para poder então passar pelo momento da transubstanciação, nós cantamos lá, né? Santo, 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 3 vezes, porque é o que nós conhecemos no português, o nosso superlativo, que no nosso português mostra que de fato Deus é santo acima da nossa compreensão, da nossa capacidade.
Então Ele está acima de tudo. Mas em Jesus Cristo nós também podemos alcançar essa santidade, vivendo e seguindo, trilhando os seus passos e os seus caminhos. Então a nossa vida só tem sentido e será preenchida quando nós descobrimos que nós nascemos com uma vocação. Primeiramente, a primeira vocação nossa é para a vida. Todos nós somos chamados à vida. E na nossa vida, independente da escolha que nós fazemos, seja através do sacramento da ordem, seja através de uma consagração, seja através de uma vida de batizado e batizada, nós então somos chamados a alcançar a santidade. E nós podemos perceber, e a liturgia de hoje quer nos enriquecer, nos ajudar a ver que a santidade não é algo distante de nós, não. Por exemplo, os santos da igreja, ninguém nasceu santo preparado ali, não. Todos eles tiveram pecados, todos eles falharam, erraram. E tem muitos santos que a gente, ao poder ler a história deles, a bibliografia deles, nós vamos perceber que são pessoas comuns como nós, que um dia se encontraram com Cristo e tomaram a livre decisão de poder então seguir, trilhar os caminhos de Cristo. E puderam fazer isso não com facilidade, porque seguir os caminhos de Cristo não é fácil, mas devido à escolha, à determinação a qual nós fazemos, nós podemos lançar e buscar e perseverar nesse caminho em busca da santidade. E aí nós podemos então olhar para essa primeira leitura de hoje do livro do Apocalipse de São João. Ora, essa primeira leitura, costumo dizer o livro do Apocalipse não é um livro ruim, onde então está lá escrito para poder nos colocar medo, não, pelo contrário, é um livro que nos traz esperança. Por quê? Nessa primeira leitura de hoje nós temos então o festim da eternidade, a Jerusalém Celeste. E João teve a oportunidade, a graça de Deus, de poder contemplar essa visão. E olha só que visão é essa. Ele então, como nós acabamos de ouvir, nós temos então ali os anjos que estão trabalhando, caminhando, e ali também, diante da visão dos anjos, ele vê então uma grande multidão, a qual então os nossos irmãos de outra denominação dizem que é apenas 144 mil, mas embaixo nós vemos então que o próprio autor, João, vai dizer o seguinte: depois eu vi uma multidão de multidão, ou seja, um número incontável. 144 mil significa o quê? 12 vezes 12 vezes 1000, que dá 144 mil, ou seja, as 12 tribos de Israel, com os 12 apóstolos, ou seja, todos eles, o Antigo e o Novo Testamento, levam a grande multidão a alcançar a santidade. Tanto que então, o anjo chega para João e diz: olha, quem são estes que trazem vestes brancas, E veste branca é sinal de pureza. Aqueles que alvejaram suas vestes, lavaram com o sangue do Cordeiro. Aqueles então que se dedicaram a sua vida para poder trilhar o caminho de Jesus Cristo, para alcançar um dia a santidade. Então, essas pessoas com veste branca, João vai dizer: não sei, mas tu sabes, Senhor. E ele vai dizer: são aqueles que conseguiram passar pelas dores, tribulação, perseguição, calúnia, passaram por tudo isso, mas que chegaram ao seu fim último, ou seja, a vida em Deus. Então, meus queridos amados irmãos, a nossa vida, nós então temos um objetivo, uma meta, que é poder um dia alcançar essa santidade, que não é algo distante de nós, torna a repetir, mas é algo que está ao nosso acesso. Mas qual o caminho eu devo percorrer para poder alcançar a santidade? E aí nós podemos olhar para o Evangelho de hoje. Por quê? Nós temos então Jesus, que nesse capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, chamado e conhecido como Sermão da Montanha, ele então, vendo ele uma grande multidão, e olha que interessante, se na primeira leitura nós tínhamos então uma multidão, também, que é a multidão da Jerusalém Celeste, ou seja, da igreja, que já triunfou. Agora nós temos aqui Jesus que tem uma visão do outro tipo de multidão, a multidão que está caminhando, ou seja, a igreja militante, que caminha rumo ao céu. E olha só, Jesus vendo então essa grande multidão, ele sobe ao monte, e é claro que Mateus, ele escreve para a comunidade formada por pessoas que são judeus, que se converteram ao cristianismo. Então, ele vai falar com propriedade aquilo que os judeus compreendem,
E é por isso que vai dizer que Jesus subiu a montanha, ao monte. Por quê? Monte é o lugar onde Moisés recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então Jesus sobe novamente ao monte, porque Jesus é um novo Moisés, que veio então mostrar para a humanidade que a vida é simples, a vida é fácil, mas muitas vezes nós complicamos a nossa vida, porque nós queremos acrescentar tantas coisas, e ao invés de ficarmos com o necessário, o básico. Então é isso que Jesus diz para as multidões e diz para nós hoje. Olha só, o caminho das bem-aventuranças, esse é o caminho que nos leva à santidade. E olha só que interessante, né? Nós temos 9 bem-aventuranças aqui no Evangelho de São Mateus, enquanto no Evangelho de Lucas nós temos apenas 4, né? No Evangelho de São Lucas, com mais 4 ais, daqueles que não forem fiel a esse compromisso. Mas enfim, vamos olhar para o Evangelho de São Mateus, com as suas bem-aventuranças. Nós temos aqui então, essas 9 bem-aventuranças, que cada uma é um degrau, onde nós devemos então pisar degrau por degrau, para não tropeçar e não cair, e não desanimar. Esse, muitas vezes, seja o desafio de muitas pessoas, e por isso muitas pessoas também desanimam na caminhada, desistem até mesmo de trilhar os caminhos de Deus. Por quê? Está lá tá aqui na superfície, já quer subir lá no último degrau, e não pode. É como uma escada quando a gente sobe em casa, né? A gente tem que subir degrau por degrau, senão a gente corre o risco de cair e se machucar. E na vida da gente também não é assim. E olha só como então Mateus inicia, né, para nós a bem-aventurança, a primeira bem-aventurança a qual Jesus então proclama: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre aqui não é somente pobreza financeiramente falando, mas pobre é aquele que não coloca a sua confiança em Deus, que coloca a sua confiança no poder, na fama, nas glórias. Então, a pessoa que coloca no centro da sua vida tudo isso, ele então ofusca o caminho de Deus e a pessoa se perde na sua identidade. Então, pobre em espírito é aquele que confia apenas em Deus. Mas eu estou quebrado, eu estou passando por isso, aquilo, outro, mas está confiante em Deus. Esse é o pobre em espírito. E aí então, vivendo essa primeira bem-aventurança, nós podemos então saltar para a segunda: bem-aventurados também os aflitos, porque serão consolados. Aflitos, meus queridos amados irmãos, são aquelas pessoas que olham para esse mundo e não se conformam. Como é que pode? Tanta injustiça, tanta droga, tanta roubalheira, corrupção, exploração. Como que pode a pessoa trabalhar um mês todo, né, para ganhar um salário mínimo? Chega ali, o dinheiro que ele recebe no final do mês não dá para pagar nem o aluguel que ele então precisa, né, para poder viver com a sua família. Como vai se alimentar? Então são pessoas que olham a realidade e não se conformam com ela, mas buscam para poder trabalhar e mudar essa realidade. Esses são os aflitos. Então, olhando para e superando então o primeiro e o segundo degrau, nós podemos ir para o terceiro. Olha só: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Manso, meus queridos amados irmãos, não é pessoa tola, boba, né? Porque muitas pessoas, não, ele é cristão, ele é da igreja, então vou aproveitar dele, né? Então tem pessoas que querem se aproveitar de nós, porque nós somos, então, professamos uma fé, e acham que a gente é tolo, é bobo, e não é isso. Ser manso é aquela pessoa que, como dizia, né? Por isso que, então, é preciso subir degrau por degrau nesse caminho da bem-aventurança. Superado, então, a questão da aflição, que é olhar a realidade e buscar transformá-la, é uma pessoa, então, que sente esse desejo de poder transformar, que não se contente somente ficar ali reclamando, falando mal de governo, disso, aquilo, outro, não. É uma pessoa que se coloca a caminho para poder ajudar na construção desse reino e que não é indiferente à necessidade do outro. Então esses são os mansos. E olha só: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então uma bem-aventurança vai então interagindo, interligando uma a outra. Ou seja, é por isso que eu disse, são degraus que nós vamos subindo até chegar à última bem-aventurança. Mas olha só, nós temos aqui então, né, a partir do meio das bem-aventuranças, ou seja, da quarta, né, nós temos então aquilo que está ligado a nós em atitudes.
É uma resposta da nossa vida enquanto cristãos, porque, olha só, vai exigir de nós sermos misericordiosos, sermos puros de coração, sermos então pessoas que promovem a paz, indiferente, né, com essa violência, essa disputa, essa briga, essa guerra. Não, nós somos da paz. Eu não quero ali atrito com ninguém, mas nós precisamos transformar e mudar a situação. Então, nós vamos então caminhando, e olha só, tudo isso nos leva ao quê? A chegarmos então à bem-aventurança, onde seremos perseguidos. E olha, bem-aventurados são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, tudo isso nos leva a poder subir cada degrau para podermos então chegar ao último degrau. Aí chega o último degrau, pronto, acabou, eu cruzo os braços. Não, novamente vai entrar num ciclo. Por isso que a primeira e a última bem-aventurança são similares, porque vai novamente a um ciclo na vida da gente, que a gente vai vivendo a cada instante, e assim nós vamos construindo a santidade na vida de cada um de nós. Difícil isso? Não é. Mas muitas vezes a nossa mente, né, bloqueia como isso é difícil, e a gente então já sai ali com dificuldade, porque o nosso psicológico está bloqueado, e a gente não consegue avançar, evoluir nisso. Então a gente precisa de fato nos abrir, deixar que Deus trabalhe em nós e age em nós com a nossa ajuda, o nosso empenho, o nosso trabalho também. Porque não custa somente, né, a gente deixar isso nas mãos de Deus e não fazer a nossa parte. É um trabalho em comunhão com Deus, para que então as bem-aventuranças sejam um caminho, né, que nos leva a poder então ser chamados filhos de Deus, como nos diz então a segunda leitura de hoje. Hoje é muito bonito, né, essa nossa liturgia, porque a primeira e segunda leitura nos falam, né, São João, aquele que viveu o amor na sua plenitude e pôde encontrar em Cristo aquilo que preencheu e deu sentido à vida dele. E aí então, olha só, caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. É uma pena que muitas vezes a gente não leva em consideração, né, essa verdade. A gente então olha para isso como algo, né, que está longe, algo que não tem consistência na nossa vida, mas é algo presente. É um presente que Deus deu para nós, de podermos sermos chamados filhos de Deus. Mas agora nossas atitudes precisam estar em sintonia, né, com filhos de Deus. Não podemos dizer que somos filhos de Deus e então pregar a questão da violência, do aborto e tantos outros meios que levam à destruição do ser humano. É preciso então passar por esse caminho de processo para que assim nós possamos alcançar a santidade, porque nós somos filhos e filhas de Deus. E assim, vivendo como tal, com certeza estará reservado para nós a glória do altar, né? Mas não que nós mereçamos, mas a graça de Deus, o amor de Deus preenche, e Ele quer trazer cada um de nós para junto de si, porque Deus quer a salvação de todos, porque somos filhos, amado Deus. Ele quer, assim como nós, como pai e mãe, queremos nossos filhos debaixo das nossas asas, né? E Deus também não é diferente, Ele quer todos nós juntos e próximos a Ele. Mas para isso precisamos também levar tantos irmãos que estão perdidos na história, mas que com o nosso testemunho eles poderão ver essa luz que irradia em nós, e que essa luz é a luz de Jesus. Então, meus queridos amados irmãos, nós temos muito hoje para poder então celebrar, e ao podermos então iniciar esse mês de novembro, o mês do dízimo, que mudou, né? Antigamente era o mês de junho, e agora mudou para o mês de novembro aqui na nossa diocese. Então nós vamos ter a oportunidade de poder ser acompanhado pela intercessão de que imagem é essa, que santa é essa, né, que aqui nos é apresentada? É a Nossa Senhora do Dízimo. Olha que bonita imagem, né? O manto diferenciado, dourado, né, enriquecido para poder mostrar que a nossa riqueza vem de Deus, é Deus, e ninguém melhor do que Maria para poder então mostrar isso para nós. Ela que teve essa riqueza no seu ventre, gerou essa riqueza e quer nos ajudar a poder então também experimentar essa riqueza que vem do seu Filho Jesus, com aquilo que Ele concede a cada um de nós, que com certeza é aquilo necessário para a nossa vida, e que nós também precisamos partilhar, ou seja, devolver para Deus aquilo que nos dá para poder continuarmos evangelizando, porque a igreja precisa sim, né? Antigamente, nós vamos poder ler, né, na mensagem que temos aí no nosso folheto, na parte traseira, né, nós temos a mensagem mostrando
do início do dízimo, que é também bíblico, né? E nós podemos ver aí depois que tudo aquilo que Deus então nos dá, onde Deus então oferta para o ser humano, nós precisamos também devolver, porque antigamente era dado o dízimo, né? De animais, das colheitas. Só que hoje a gente chega no banco para poder pagar uma conta, se a gente der um animal lá para eles, vão brigar, vão bater na gente, né? A gente precisa do dinheiro, né? Para poder pagar a conta de luz, para poder então aqui ornamentar a nossa igreja, a nossa celebração, para limpar a comunidade, pagar água, pagar luz, né? Então tudo isso é necessário. Não vai para o bolso de ninguém, volta para a comunidade. Diferente daquilo que infelizmente na sociedade nós vemos, né? Pagamos impostos, mas o imposto fica e vai não sei para onde, mas não volta para a humanidade, né? Para que eles pagaram. Mas enfim, isso é assunto para um outro momento. Agora nós queremos refletir sobre a importância de poder então trazer, ou seja, devolver o nosso dízimo, porque é necessário também para a igreja, para continuar a apresentar o caminho de vida e santidade a tantos irmãos e irmãs, né? Que infelizmente no mundo de hoje ainda precisam se encontrar com esse Cristo. E através do dízimo nós colaboramos também, né? Porque uma parte dele é destinada também à evangelização, para levar Jesus Cristo aos corações excitados. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então abrir a nossa mente e o nosso coração para poder compreender de fato o sentido do dízimo na nossa igreja. E hoje também nós temos a alegria de poder então celebrar, né, com a nossa irmã, a Mariana, daqui a pouco, irá receber pela primeira vez Jesus Eucarístico, pão consagrado que vai alimentar a sua vida e vai fortalecer, animar, encorajar ela nessa caminhada, né, em busca da bem-aventurança, a qual então o Senhor também chama ela. E que nós possamos então, enquanto comunidade, né, se fazer presente na vida, rezar com ela, para que assim ela também seja mais um agente de transformação no mundo, que ela possa ser também pão dos pães, aonde quer que ela se encontre, né? Sendo o sinal do amor, da partilha, da solidariedade para com os irmãos e irmãs. Então, nós queremos colocar tudo isso nas mãos daquele que tudo pode e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a podermos então entrar na dinâmica